Quem me acompanha sabe que eu tenho zero problema com o uso de determinadas expressões depois de derrotas, de desempenhos que não comprovam favoritismos, desempenhos que ficam abaixo do que se espera. Tenho zero problema com isso. Não, porque veja bem, são expressões que superdimensionam crises e que geram transtornos e que servem de gatilho para violência. Eu acho que isso para mim é tudo balela, porque a grosseria, a estupidez, a violência, isso tudo acontece na sociedade, independentemente de uma manchete de jornal ou de um título de vídeo no YouTube. Isso para mim é balela. Para mim, o que aconteceu hoje foi vergonhoso. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo precocemente foi um vexame. Não me encontro outra palavra do dicionário. Vexame. A gente precisa dar real dimensão às coisas. O senso de proporção, ele também está na manchete, assim, na leitura que a gente faz do cenário. Foi uma vergonha. Diante de todo o investimento que o Brasil recebeu para jogar essa Copa do Mundo feminina, e não foi pouco. Diante de todo o apoio incomparável em relação aos mundiais anteriores. Eu nunca vi um quadro tão favorável ao Brasil para disputar uma Copa do Mundo feminina como em 2023. E olha que a gente ainda tem muitos anos de atraso para tirar. E olha que a gente tem um trabalho de formação de base que ainda precisa de décadas para dar os frutos necessários. Porque no Brasil, enquanto o menino é estimulado a jogar futebol desde sempre, a menina não é. Os clubes passaram a ter formação de jogadoras não tem uma década. Trabalho de base, assim, é tudo começando, é verdade. Mas a seleção que foi montada trouxe uma treinadora experiente, com um currículo vitorioso, jogadoras que hoje têm destaque nos seus clubes. Nós temos um campeonato brasileiro que saiu do papel, que está em andamento, que tem clubes de camisa, que tem transmissão nacional. Isso acontece, né? Nós tivemos, como eu já disse, vou voltar a dizer, um investimento como nunca antes aconteceu por parte da CBF. A CBF não é caridosa, boazinha, não tá fazendo filantropia, tá fazendo nada não, tá fazendo a obrigação dela. Mas nem isso fazia, nem esse mínimo a CBF fazia anos atrás. A seleção teve delegação recorde, estrutura, voo fretado, equipe multidisciplinar, ginecologista. Pô, é o básico, nem isso tinha antes. Para acompanhar, são mulheres, precisam desse acompanhamento específico. Tudo isso o Brasil teve. Teve apoio. Teve os babacas de rede social, como sempre, desmerecendo e tudo mais. A gente sabe que isso aí tem em tudo que é lugar. Babaca, você abriu a porta, opa, tem um idiota aqui. Tem em tudo que é lugar. Mas teve exposição midiática, apoio, teve tudo, tudo. Não era garantia de que ganharia a Copa do Mundo e nem saiu daqui com a obrigação disso. Agora, saiu daqui com a obrigação de, pelo menos no grupo com Panamá e Jamaica, passar do raio da primeira fase. A Jamaica, seleção na qual o Brasil não foi capaz de fazer um mísero gol, a Jamaica juntou moedinha pra jogar a Copa do Mundo. O Bob Marley, você acredita nisso? A família do Bob Marley, você acredita nisso? A família do Bob Marley ajudou. Isso foi falado hoje na transmissão lá. Ajudou a juntar dinheiro, fazer vaquinha pra elas jogarem o Mundial, porque não tem apoio, tiveram que comprar coisa do bolso pra jogar a Copa do Mundo. Porque a Jamaica hoje é o que o Brasil era há 20 anos no futebol feminino. Jogadora tirando do bolso. E a Jamaica passou e o Brasil não passou. O grupo era França, ok, França, potência, Panamá e Jamaica. O Brasil não passou num grupo com Panamá e Jamaica. Qual é o nome que eu vou dar pra isso aqui se não for vexame? Vexame, simples assim, não vai ter passação de pano, é vexame, é vexame. Like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá pro vídeo de hoje. Aproveita também pra conferir aí as cotações para Libertadores. Amanhã tem o jogo do Flamengo contra o Olímpia no Maracanã, abrindo as oitavas de final. O Olímpia tá numa crise, o Flamengo também, mas não crise de resultados, crise de bastidores. Acho que o Flamengo vence o jogo no Maracanã, as cotações estão na tela e você pode se cadastrar agora. Tô deixando o site, né, o link do Aposta Ganha no comentário fixado. Você vai fazer o seu cadastro e vai se divertir nesse meio de semana de Libertadores com responsabilidade. Link no topo dos comentários, ok? A Marta merecia uma despedida melhor. Eu lamento profundamente que a Marta não tenha, como último capítulo da sua trajetória de Copa do Mundo, algo mais honroso, algo mais digno, algo à altura do tamanho que ela sempre teve. A Marta, inclusive, hoje foi escalada, na minha opinião, como uma tentativa de dar um pouco mais de experiência, de controle emocional a um time que entraria pressionado.
Acho que a função hoje da Marta era dar esse toque muito mais do que uma contribuição tática, que aliás acabou sendo pequena, pela forma como o time foi escalado. A Marta contribuiria muito mais, jogando fora da área, se aproximando, vindo numa construção, mas a Marta ficou encaixotada no meio da defesa da Jamaica. Várias decisões da Pia ao longo dessa Copa do Mundo são questionáveis. Ao longo do ciclo, eu vi muita gente falando sobre a questão da não ida da Cristiane, enfim. Se você for olhar as decisões, por exemplo, na preparação, o Brasil enfrentou as principais seleções do mundo. O que faltou à seleção masculina na preparação para a Copa do Mundo, enfrentar os top, para a seleção feminina não faltou. O Brasil pegou a galera ali do top 3, top 5, top 8 do mundo na preparação para a Copa do Mundo. Nesse sentido, né, houve uma decisão estratégica importante. Agora, algumas decisões técnicas e táticas da Pia não param de pé, não tem justificativa. Para mim, a grande responsável pelo fiasco do Brasil nessa Copa do Mundo foi a sua treinadora. Disparado. Uma treinadora que teve muito tempo para trabalhar, teve muito respaldo para tomar as suas decisões, muito segura para tomar as decisões, algumas difíceis, algumas bem questionáveis, teve tranquilidade no cargo total e contou com toda essa estrutura recorde, sem parâmetros na história que a CBF ofereceu para a Copa do Mundo Feminina. A Pia hoje, ela errou em tudo, como já tinha errado em tudo nos jogos anteriores. Hoje o jogo pedia uma jogadora como a Bia Zanerato desde o início, uma jogadora que tem a capacidade de quebrar linhas quando você enfrentaria naturalmente uma seleção que se trancaria, porque o empate, combinado lá com a vitória da França, que já era o que todo mundo sabia que ia acontecer, classificaria a Jamaica. E ela começa com a Bia Zanerato do banco. E é pouco compreensível o fato da Bia Zanerato ter tido tão poucos minutos nessa Copa do Mundo. A Debinha permanece em campo apesar dos muitos erros que comete no jogo. O time precisando de socorro, porque estava claro que o Brasil jogaria até sábado e a bola não ia entrar. Estava nítido que precisava de socorro desde o início do segundo tempo. Ela vai fazer 3 alterações aos 35. Parece não entender a gravidade do que está acontecendo. Gente, nós estamos sendo eliminados da Copa do Mundo. Não vai sair gol se a gente não socorrer o time. Ela não percebeu. Ela faz aos 35 do segundo tempo alterações do desespero que não vão mudar o panorama do jogo porque o tempo é curto. As decisões da treinadora do Brasil, a postura da treinadora do Brasil justificam uma demissão na saída do campo. Você chega assim, fica o diretor da CBF esperando no corredor. Quando ela dobrar o campo, que ela pegar o corredor, a escadinha para descer pro vestiário, ô Pia, por favor, pode pegar suas coisinhas, não precisa nem dar uma coletiva depois do jogo. Pega suas coisinhas e vai embora, a senhora tá demitida. Porque a senhora teve tempo, teve estrutura, teve respaldo, teve tudo. A senhora sequer se dignou a se esforçar a falar o básico da língua portuguesa trabalhando 5 anos aqui. Já é um ponto. E fico tranquilo para dizer porque isso aqui não é dito só agora. Isso aqui já foi apontado ao longo do ciclo, principalmente pelo pessoal que acompanha. E aí eu me penitencio aqui. Eu não sou, como vários jornalistas são, tão próximo assim do futebol feminino. Tem gente que acompanha o ciclo inteiro, todos os jogos da seleção, todas as competições femininas, jornalistas que têm batido muito nisso. Gente, nem o português a Pia fala. Uma treinadora que chegou escorada do bom currículo que tem e que poderia ter deixado um legado muito grande, que foi a minha expectativa. Caramba, nós trouxemos a Pia. Sejamos justos. No momento que a Pia foi anunciada, ninguém falou, nossa, olha que invenção. Ó, quem foi o gênio da lâmpada que trouxe? Vai chegar aqui e vai dar errado. Ninguém disse isso, porque não era o que se avizinhava. Pelo contrário, falei, porra, essa mulher vai chegar aqui e vai deixar um legado no futebol brasileiro. Vai mudar a mentalidade, vai mudar a percepção, vai mudar o olhar pro investimento. Pô, vai ser da hora. Nada disso aconteceu. O trabalho da Pia na Copa do Mundo foi assim, uma treinadora do currículo da Pia, com a trajetória da Pia, ter o trabalho que teve na Copa do Mundo, ter o desempenho sofrível que teve na Copa do Mundo, é algo para manchar currículo. Sério. Eu tô pegando aqui, só pra você ter uma ideia, as conquistas da Pia. Assim, nós estamos falando de uma treinadora, sério, para quem acompanha futebol feminino com mais profundidade, sabe exatamente o que a Pia representa para esse cenário, gente. A Pia foi jogadora de seleção sueca e tudo mais. A Pia foi bola de ouro, foi treinadora do ano. Cara, assim, a Pia é bicampeã olímpica. Tem 2 medalhas de ouro com a seleção dos Estados Unidos. E vocês sabem que Olimpíada do futebol é uma coisa que eu relativizo. No masculino, no feminino não.
Porque a diferença de investimento, de interesse, as seleções femininas vão para os Jogos Olímpicos no futebol com as suas forças principais, diferentemente do masculino. O Brasil ganhou uma medalha de ouro em 2014 contra o time C da Alemanha e fizeram um carnaval, nossa. Mas assim, a Pia foi uma grande artilheira nos seus tempos de jogadora e uma grande técnica da seleção norte-americana. Aí você chega, né, você traz a Pia pro Brasil e fala, opa, sensacional. E não foi metade do que poderia ter sido. Não foi metade do que a gente projetou. Um péssimo trabalho. Eu acho uma temeridade cogitar a continuidade da Pia. Eu, inclusive, nem estou trabalhando com essa hipótese, sinceramente. Sinceramente. Para mim, não há outro caminho a não ser mudar a comissão técnica para a próxima Copa do Mundo, que foi a grande responsável pelo fiasco que a gente teve. Óbvio que eu não vou tirar responsabilidade de jogadora nenhuma. Óbvio que várias jogadoras erraram muito. A Debinha fez uma Copa abaixo. A Luana, hoje, a quantidade de passes que errou foi uma coisa, assim, assombrosa. Acho que a gente pode destacar positivamente a Copa do Mundo que fez a Tamires. Acho que a gente pode destacar positivamente e muito positivamente a Copa do Mundo da Rafael. E, gente, hoje o meio-campo do Brasil era tanto falta de socorro, assim, de enxergar o que estava acontecendo na beira do campo. A Rafael virou armadora do Brasil em vários momentos porque o meio-campo não existia. E quem vinha conduzindo bola, armando jogada, tentando passe em profundidade era a Rafael, porque o time estava completamente descompensado dentro do campo e a treinadora não percebia, ou só foi perceber no minuto 80, num jogo de 90 minutos. Assim, faça-me o favor. Se é o Tite cometendo a quantidade de erros, e olha que o Tite cometeu vários também, hein, no Mundial do Catar, a quantidade de erros que a Pia cometeu, nossa, sim, o mundo estava acabando. Acho que a crítica tem que ser na mesma proporção. Porque dessa vez a seleção brasileira teve um quadro muito mais favorável para jogar a Copa do Mundo do que nas outras Copas. E eu só quero pegar, para fechar, uma fala da Marta na saída de campo. Porque ela é perguntada sobre as críticas. E aí, eu acho que... Eu entendo o posicionamento da Marta. Que a Marta fala assim... eu não lembro textualmente as palavras, mas algo do tipo... os críticos vão continuar, assim, o pessoal que não quer apoiar mesmo, que quer encher o saco, vai continuar enchendo o saco e a gente não tem que ligar pra isso. Eu acho que existem duas categorias, Marta, e você tava ali no sangue quente, na tristeza da eliminação e jamais vou te crucificar por isso, a gente entende. Existe a categoria dos babacas, como eu disse no início do vídeo, que é o cara que é preconceituoso, se incomoda, sabe-se lá por qual motivo com o futebol feminino, com a simples existência do futebol feminino, não sei por que incomoda tantos caras. Quer assistir, assiste, não quer assistir, não assiste. Então esse cara faz questão de ir pra rede social, que é onde ele despeja todas as frustrações da vida. Às vezes é um cara que tem uma vida profundamente infeliz, mas na rede social ele precisa, né, pra ter algum sentido, pegar a metralhadora de bosta que ele tem e sair atirando em todo mundo. Tem essa galera. Essa galera, como eu digo sempre, é espuma. Você pega aí, afasta e tira. E tem a crítica com fundamento. E é essa crítica que eu acho que a Marta, quando a cabeça esfriar, o sangue esfriar, precisa parar. A Marta não, porque a Marta encerrou a sua trajetória na seleção brasileira. E a Marta fez muito pela seleção brasileira. A Marta desbravou o caminho que hoje a Bia Zanerato está percorrendo, que hoje a Ari Borges está percorrendo, que hoje a Debinha está percorrendo. Foi a Marta. Marta, Formiga, a Cristiane, toda essa geração aí brasileira. A Marta é o grande expoente disso. A Marta está na história do futebol brasileiro e ela tem que ser reverenciada, na história do futebol mundial. E ela tem que ser reverenciada para sempre. Mas, Marta, só um ponto. Existe também a crítica racional que precisa ser feita nesse momento. E justa que tem que ser feita nesse momento. À medida em que o apoio aumenta, à medida em que o investimento aumenta, a estrutura melhora, o peso da crítica vai ser maior. Porque a gente agora tem mais elementos para criticar. Tem menos atenuantes na derrota do Brasil agora do que tinha 4 anos, do que tinha 8 anos, do que tinha 12 anos. Quando era terra arrasada, quando era zona. Quando não tinha nada, quando vocês não tinham nada para jogar, quando vocês eram cada uma por si só. Agora é diferente. Então, naturalmente, se o sarrafo de investimento aumenta, o sarrafo de cobrança também vai aumentar. E essa geração nova do Brasil, e a Marta falou, vocês pediam renovação, não era só uma questão de pedir, Marta, era impositivo, era obrigatório, porque nós tínhamos um ciclo de jogadoras vencedoras, do qual você fez parte, que já estava encerrando a sua trajetória na seleção brasileira. Era imperioso que isso acontecesse, e que bom que aconteceu com qualidade, porque eu enxergo qualidade técnica na geração atual da seleção brasileira, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que é uma boa seleção. Foi uma seleção mal preparada, foi uma seleção mal treinada, foi uma seleção mal conduzida. E uma seleção que também emperrou em problemas emocionais, em tomadas de decisão, em erros de fundamento. A gente sabe,
Mas me parece, no saldo, um trabalho que tem muito mais responsabilidade pelo seu fracasso na beira do campo do que dentro do campo. Mas é uma boa geração. Agora, essa geração vai ter que ser cobrada, Marta. Não tem jeito. Pela qualidade, pelo respaldo que vem recebendo, pelo apoio que vem recebendo, é normal. E as jogadoras do Brasil precisam conviver com isso daqui pra frente. Seguiremos destacando todas as dificuldades que o futebol feminino ainda enfrenta. Não tá uma maravilha, porque de repente vocês vão achar que, olha, não, agora tá perfeito. Temos um Campeonato Brasileiro, os clubes estão investindo, temos um trabalho de base, milhões estão sendo despejados. Não é assim. Não é assim. Ainda não arrecada tanto quanto o masculino, ainda sofre com muito preconceito, coisa que o masculino não sofre, ainda tem um trabalho de base que está começando, e trabalho de base para dar resultado para o trabalho que não existia. Uma coisa é, nós tínhamos um trabalho de base ruim e que está melhorando. Não tinha. Então quando você sai do nada para alguma coisa, para esse alguma coisa virar coisa grande, demora um tempo. A gente sabe de tudo isso. Mas diante do que já foi o futebol feminino, melhorou. Principalmente em termos de seleção brasileira. Então, quando vem a melhora, a cobrança vem na mesma proporção, porque se há melhora, há aumento de expectativa. Se a expectativa é frustrada, a gente tem que enxergar quem errou nessa história, onde está o problema e fazer a crítica devida. Sempre com respeito e sempre entendendo tudo, o quão difícil é trabalhar no futebol feminino no Brasil. Mas já foi bem pior. Já dava pra gente... Gente, sim, eu vou repetir. Eu não tinha a menor expectativa de que o Brasil fosse campeão do mundo. Mas cair na primeira fase, num grupo com Panamá e Jamaica, a gente não pode relativizar, passar pano e tratar como normal. Se isso fosse há 12 anos, eu diria, porra, pois é, não tem nada, né? A CBF pega as garotas e joga lá na Cova dos Leões, não tem nada pra elas. Em 2023 não foi bem assim, não. E isso precisa ser pontuado. O que você pensa da eliminação do Brasil? E olha, que fica o recado. O caminho do investimento no futebol feminino, ele é um caminho sem volta. Porque eu lembro que no passado existia o seguinte: o Brasil ia bem numa competição, o Brasil chegava numa final, ficava perto de uma medalha de ouro na Olimpíada, aí vinham os aproveitadores. Aí todo mundo chegava, aí vinha as moscas no doce, né? Não, vamos investir no futebol feminino tem o nosso apoio, vamos lá. E não saía do papel. Mas na hora, o arroz de festa aparecia. Tava sempre ali. Que agora não tem o efeito contrário. Investimos pra caramba. Ah, mas caiu na primeira fase. Tá vendo? Não é pra investir. Esse caminho é sem volta. Cortar o investimento do futebol feminino, esquece. Isso tá fora de cogitação. Que a CBF não ouse, não se atreva a dar esse passo atrás em pleno 2023. Porque pra evitar um novo vexame em 2027, o investimento continuará sendo feito. Precisará continuar sendo feito. Mas o investimento sozinho não traz resultado. É preciso competência, é preciso escolher os melhores profissionais, é preciso tomar as melhores decisões, é preciso... Tudo tem que caminhar na mesma direção. E a Comissão Técnica do Brasil, com todo respeito, não fez isso intencionalmente, óbvio, mas com a sua incompetência sabotou a campanha do Brasil e o trabalho que foi feito nesses últimos 4, 5 anos para a Copa do Mundo. É a grande responsável. Para mim, não tinha que ficar ninguém na Comissão Técnica do Brasil. Foi um vexame tão grande, foi uma quantidade de erros tão absurda que, fora do campo, comissão técnica, banco de reservas, para mim não sobra pedra sobre pedra. Recomeça tudo, reseta, deleta o que tá aí e começa de novo, porque foi lamentável. Agora, no campo, temos boas jogadoras. Tem uma safra boa que dá pra fazer coisa melhor. Não tô dizendo nem da próxima Copa. Tem uma Olimpíada batendo na porta em 2024 em Paris. O que você pensa? Comentários no vídeo. Tô doido pra ler sua opinião. Like se você ficou até o fim. Se inscreva no canal. Juízo e tô bolado com essa eliminação do Brasil. Tchau.